Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 1. Atos 1:1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram o quê? Como diz a palavra? Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Em janeiro a gente conversou tentando entender um pouco de por que Jesus vê o mundo mergulhado em trevas. E a gente conversou sobre isso, a gente falou que Jesus, os profetas, os apóstolos, viam o mundo mergulhado em trevas porque lá no começo, lá no início de todas as coisas, nossos primeiros pais deram as costas para Deus. E quando eles deram as costas para Deus, eles abriram portas grandiosas para que dentro da criação habitassem forças negras e perigosas. A gente viu que essas forças todas formam uma coalizão muito poderosa. O nosso inimigo espiritual, o diabo, o nosso instinto para o mal, a carne, e esse sistema amplo chamado de mundo formam um tripé sobre o qual o mal se sustenta na criação. Mas nós também vimos que Deus não ficou parado. Deus não esperou por nós. Na verdade, Ele veio até nós. E nós descobrimos em fevereiro, juntos, que o Pai enviou o seu Filho numa missão arriscada, na verdade, numa missão em que a morte era certa. O Filho Jesus Cristo abriu mão de toda a sua glória, dos seus privilégios, e veio em obediência a essa missão, na qual Ele veio obedecendo até as últimas consequências da sua morte. E por fim, quando nós achávamos que a missão de Deus já estava concluída, o Pai e o Filho enviaram o Espírito ao nosso coração, e esse Espírito até hoje continua agindo na missão, não apenas de nos convencer de Jesus Cristo, mas de nos renovar em Jesus Cristo. Uma pergunta que nos implica e que tem a ver conosco é a seguinte: se a missão é de Deus, se Deus é quem faz missão, então qual é o nosso papel como igreja? Qual é o nosso lugar diante do fato de que o Pai envia o Filho é o missionário que vem, e o Pai e o Filho enviam o Espírito, então qual é o nosso lugar? O livro de Atos é uma resposta longa a essa pergunta: qual é o lugar da igreja? Qual é o nosso lugar na missão de Deus? Porque nós descobrimos que essa unidade entre Lucas e Atos, eles foram escritos pelo mesmo autor, e quando nós vemos aqui ele falando assim: Teófilo, eu te escrevi acerca das coisas que Jesus disse e ensinou. Ele está fazendo uma referência ao Evangelho de Lucas, e agora ele vai mostrar como é que a igreja discerniu
a missão dela no papel salvador do que Deus estava fazendo no mundo. E ele começa respondendo essa mesma pergunta que nós estamos fazendo aqui: qual é o lugar da igreja? E o que a gente vai descobrir? Para nossa surpresa, nós vamos descobrir no primeiro capítulo, que é o trecho que nós lemos aqui, a sua primeira porção, que a princípio os apóstolos não estavam muito conscientes da sua missão. Se você acompanhou a leitura comigo, você descobre que ele está dizendo que durante um período de dias, durante um tempo, Jesus esteve ressurreto e aparecendo continuamente aos discípulos. A gente se lembra que Jesus chegou a fazer uma refeição com eles no mar de Tiberíades, quando ele teve aquela conversa tensa com Pedro. Então Jesus foi aparecendo para eles durante muitas vezes. Aquelas aparições de Jesus, Jesus reafirmou diversos elementos do seu ensino. Lucas diz assim: Jesus reapareceu para os discípulos, os instruindo. Então Jesus já tinha sido ressurreto dos mortos, ele continuou aparecendo aos discípulos, continuou instruindo os discípulos, mas em determinado momento Jesus deixou claro que aquele seria o último encontro deles. O último. Que ele estava prestes agora a voltar para o Pai, e então aqueles discípulos, sabendo que era o último instante deles com o Mestre, fizeram uma pergunta. Jesus está dizendo assim: fiquem em Jerusalém, versículos 4 e 5, e nesse tempo obedeçam ao mandamento de esperar, porque João Batista veio batizando com água, mas em breve vocês serão batizados com o Espírito. Quando eles ouviram isso, eles perguntaram simplesmente assim: Senhor, é nesse tempo então que o Senhor vai restaurar a nossa posição de supremacia diante das outras nações? É agora que você vai cumprir todas aquelas promessas de fazer com que nós, o Israel de Deus, o Israel antigo, com que nós venhamos a ser uma nação, uma potência militar? É um pouco chocante, mas Jesus já havia ressuscitado, ele já havia voltado dos mortos, e esses caras haviam andado com Jesus 3 anos, e haviam ouvido o Jesus ressurreto durante muitos dias, mas eles ainda não haviam entendido realmente o que Jesus estava fazendo. O que eles estavam perguntando? Jesus, é agora então que você vai fazer com que a gente seja de novo um país rico, poderoso, com um tanque, com armas? É agora que você vai derrotar os romanos? É agora que você vai tomar o trono? É agora que nós vamos botar para quebrar? Chegou o tempo, Jesus, de botar para quebrar então. Eu sei que um dos pais da igreja antigos, João Crisóstomo, ele chega a dizer que os discípulos, mesmo após a ressurreição de Jesus, ainda não entendiam qual era a agenda de Jesus para eles. E aí a gente chega naquele clássico momento do sermão, em que alguém da igreja levantaria e diria assim: que burro, professor, dá 0 para eles, não é? Aquela hora em que alguém fala uma besteira tão grande e que a gente logo vira e fala assim, como o Chaves, né? Que burro, professor, dá 0 para ele. Mas, queridos, antes da gente ser excessivamente duro com os apóstolos, e antes da gente dizer que os apóstolos estavam totalmente surdos para o que Jesus estava ensinando a eles, eu vou fazer uma pergunta que vale para todos nós, e vale para todos nós agora. Jesus morreu por você, e por você ele ressuscitou. E qual é o tipo de relacionamento que nós temos com esse Jesus ressurreto, ou quais são as orações que nós fazemos? Você já parou para pensar em como nós oramos de segunda a segunda? Veja se não é algo mais ou menos assim, pode ser que esteja longe da verdade, mas algo mais ou menos assim: Deus, muda o meu marido, Senhor, porque eu já não aguento mais. Deus, muda a minha esposa, porque eu já não aguento mais sofrer nesse casamento. Deus, muda os meus filhos para que eles parem de me perturbar a vida e me deem um pouco de paz, para que eles parem de dar problema e eu tenha um pouco de descanso.
Deus, me ajude com as contas de casa que estão apertadas, me ajude para que eu consiga pagar a escola, me ajude para que eu consiga quitar o aluguel, Deus, me ajuda para que eu consiga quitar o financiamento do carro, ou Deus, me conforta, Senhor, porque eu estou passando por uma tribulação muito grande, ou Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo outro. Pode ser que eu esteja absolutamente longe da verdade. Ronaldo Lidório fala sobre a nossa relação com esse divino utilitário, em que ao invés de nós entendermos que Deus tem uma missão para nós é que dizemos para Deus que nós temos uma missão para Ele. E qual é o problema? Se você já é adulto e já tem algumas cãs alvejadas pelo tempo como eu, você sabe que problemas vão e problemas vêm, mas a vida é cheia de quê, gente? De problema, não é? Nós temos reveses hoje, amanhã e depois. E a grande questão é que muitas vezes, como os discípulos e como os apóstolos, nós achamos que a função de Deus é fazer com que tudo vá bem na minha vida e dizer para Ele, nós temos uma missão para você, nós temos uma agenda para você, nós temos um checklist de coisas aqui em casa que você tem que consertar e você tem que arrumar. Mas geralmente não há uma sensibilidade no nosso coração para a missão que Deus tem para nós. E nós agimos identicamente aos discípulos, quando nós dizemos, Deus, nós temos uma missão para você, mas nós não estamos muito conscientes de que Ele tem uma missão para nós. E isso resvala também no relacionamento que muitas vezes nós temos com a igreja. Porque se nós temos uma relação com Deus, no qual Deus está ao nosso serviço, então fatalmente nós acreditaremos que é também função da igreja nos servir. É função da igreja cuidar de mim, é função da igreja prover serviços religiosos, é função da igreja me motivar, é função da igreja fazer um sermão bonito, uma música bonita, um culto de domingo inspirador, estético, vivo, brilhante, impecável. Mas muitas vezes não há aquela percepção de que eu sou a igreja e de que eu sou chamado a servir também e de que eu sou chamado a pôr a mão na massa também. Isso não quer dizer que a igreja aqui está para cuidar dos seus membros? Absolutamente está. Mas a igreja não está aqui apenas para cuidar dos seus membros, porque se nós pensarmos que a igreja está aqui apenas para cuidar dos seus membros, nós fechamos as portas e aos poucos no nosso coração nasce aquele espírito de clube, aquele espírito de tá tão gostoso aqui, né? Tá tão gostoso aqui, eu já conheço fulano, sou amigo de ciclano, sou parceiro de Beltrano e a gente fica aqui. A gente fica aqui e tá tão gostoso aqui dentro. No final disso tudo, o que acontece? Tem um estudioso norte-americano que diz que 95% dos cristãos, 95% dos cristãos vão passar a vida inteira sem ganhar uma única alma para Jesus Cristo até o dia da sua morte. 95% dos crentes nunca tiveram a experiência de ver ninguém se achegar a Jesus Cristo por meio da sua vida e do seu testemunho. Pasme, dos nascidos na década de 80, 90, aqueles que têm entre 20 e 30 anos, foi feita uma pesquisa pelo Grupo Barna recentemente, 6 meses atrás. 47% de pessoas entre 20 e 30 anos disseram que é errado evangelizar alguém que já tem uma fé, seja lá qual for essa fé. É errado evangelizar alguém que já tem uma fé, seja lá no que essa pessoa crê, é errado. O que eu quero dizer, querido? Eu quero dizer que muitas vezes nós somos duros com os apóstolos, e nós dizemos, os apóstolos não entendiam o plano de Deus para eles. Mas a minha pergunta é, e nós entendemos o plano de Deus para nós? Nós estamos conscientes de que no instante do nosso novo nascimento, no instante da nossa conversão, Deus colocou sobre nós e compartilhou conosco o chamado
de nós compartilharmos o Evangelho com as pessoas que estão à nossa volta? Quando você pensa em todos os não cristãos com quem você se relaciona toda semana, no trabalho, na faculdade, na escola, na sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, o seu tio, o seu primo, quando você se relaciona com essas pessoas, existe algum resquício de angústia no seu coração pelo fato dessas pessoas estarem caminhando firmemente em direção ao inferno? Qual foi a última vez que você convidou alguém para ir à sua igreja? Qual foi a última vez que você compartilhou a sua fé com alguém? Qual foi a última vez que isso incomodou o seu coração? Você se lembra qual foi a última vez que você orou pedindo pela conversão de alguém? Só isso. Orou pedindo Senhor, converte o meu pai, converte a minha mãe, converte o meu irmão. Qual foi a última vez que você orou pedindo a conversão de alguém? Nós, muitas vezes, somos muito duros com os apóstolos, por causa da letargia do entendimento deles. Mas e nós? Eu gosto de falar, se eu falo lá em casa, muitas vezes, né? Porque meu irmão esses dias chegou para mim e falou assim, eu estou lendo a Bíblia. Falei, porra, isso é legal. Ler a Bíblia geralmente é bom. Agora eu estou lá em Êxodo. Que legal. Vocês sabem que o triângulo das bermudas da leitura bíblica é Levítico, né? Então toma cuidado com Levítico. Todo mundo fica ali meio perdido e morre em Levítico, tá? Se for para separar a leitura bíblica esse ano em Levítico, pula Levítico, meu irmão, vai para Números, tá bom? Mas ele está ali, antes do triângulo das bermudas, está ali, em Êxodo. Aí ele virou e falou assim, rapaz, eu não entendo aquele povo do deserto. É mesmo? Por quê? Porque eles viram tanta coisa, eles viram grandes milagres, eles viram tanta coisa gloriosa de Deus fazendo na vida deles, e eles ainda assim não tinham fé, eles ainda assim não tinham ideia de que Deus estava levantando aquele povo para ser uma nação de Deus. Ele falou assim, eu também, eu fico revoltado com duas coisas sobre Êxodo. É o quê? Falei, primeira coisa, com o povo de Êxodo, eu também. E a segunda coisa é que nós somos iguaizinhos a eles. Eu sou o cara que viu milagres no deserto. Eu sou o cara que já viu o mar abrir. Eu sou o cara com quem Deus fez um pacto no Sinai. Eu sou esse cara. E ainda assim eu não creio. Eu não entendo, eu não discerno, eu continuo achando que Deus é que tem que rezar na cartilha da missão que eu tenho para Ele. Meus irmãos, Deus tem muito interesse por você e por mim. Agora, suponhamos que você tivesse um amigo, e toda vez que esse amigo está apertado e está numa bad, está cheio de problema, ele fala assim, liga para você e fala, vamos tomar um café que eu preciso desabafar. Aí vocês vão para um lugar, no shopping, ou aqui mesmo no Barreto, numa praça de alimentação, se assentam, pedem um café, e vocês conversam, e ele se abre, ele chora, ele fala dos problemas dele, ele conta da dor dele, você empatiza com a dor dele, chora com ele, chora por ele, ora por ele, e vocês vão embora. Isso 1, 2, 10, 20 vezes, mas um dia é a sua vez. Porque ninguém aqui tem uma vida incólume, perfeita, sem problemas. Então chega a sua vez de desabafar. E você liga para o seu amigo e fala assim, meu amigo, eu estou precisando muito de um tempo seu. E vocês então vão para o café e se assentam. E você começa a falar assim, rapaz, meu casamento está um osso. Está difícil demais lá em casa, está apertado demais. Vou falar para você uma coisa, eu acho que eu não vou aguentar. Aí ele te interrompe e fala assim, não, mas o meu está muito pior. O meu casamento está muito pior do que o seu. Não tem nem como comparar a minha esposa, se a sua esposa é ruim, a minha é uma megera, que isso? E tal. Aí você fala assim, não, beleza, mas rapaz, lá no trabalho está muito difícil, o meu chefe está muito difícil, e quando você começa a falar, ele te corta e fala assim, não, mas o meu chefe é muito pior do que o seu, o meu trabalho é muito pior do que o seu. Aí você começa a falar, rapaz, mas eu estou apertado de grana demais. Não, mas eu estou muito mais apertado do que você. Aos poucos você vai descobrir que talvez você seja mesmo amigo desse cara. Mas no fundo, ele não é seu amigo.
Ele não consegue ver outra coisa além dos problemas dele, da dor dele e das lamúrias dele. O triste disso é que eu quero te assegurar, Jesus é seu amigo. E todas as vezes que você for falar da sua dor para ele, a sua dor para ele importa. E ele vai ouvir sobre a sua dor e vai gastar todo o tempo ouvindo sobre o seu casamento e os seus problemas. Mas você já parou para perguntar hoje o que aflige o coração de Jesus? Você já separou um tempo hoje para discernir o que fere, o que machuca o coração de Jesus? Queridos, muitos de nós estamos centralizando a nossa vida dos nossos problemas. Estamos nos esquecendo de que nós temos que centralizar a nossa vida na verdade do Evangelho e na missão de Deus para nós. Problemas nós teremos sempre. Se nós nos escondermos atrás dos nossos problemas para não fazer a vontade de Deus, nós não faremos a vontade de Deus nunca. Se você esperar que o seu casamento esteja perfeito para servir a Deus, você nunca servirá a Deus. Se você esperar o dia que você não estiver lutando com o pecado, você nunca servirá a Deus. Se você estiver esperando que haja paz na sua casa, paz por todos os lados, para que você então consagre sua vida a Deus, você nunca servirá a Deus. Você nunca servirá a Deus. No centro da sua vida estarão os seus problemas, as suas mazelas, os meus dilemas, as minhas dúvidas, e Jesus vai ficar como um amigo, que sempre está pronto para me ouvir, mas eu nunca estou pronto para atender a necessidade desse amigo. Abra sua Bíblia, leia-a de capa a capa, você descobrirá o que fere o coração de Jesus. Você descobrirá pelo que Jesus chora todos os dias. Você ouvirá na palavra de Deus o que incomoda o coração do Mestre. E o que são todos aqueles que agora estão caminhando silenciosa e mudamente rumo ao inferno. Rumo ao inferno. Meus irmãos, o período do carnaval geralmente é um período que me causa espanto, repúdio e revolta. Porque nós procuramos fazer de tudo, nós como igreja, para facilitar a experiência do não cristão com a igreja. Não é verdade? O banco tem que ser gostoso, tem que ter ar-condicionado, a música tem que ser boa. Mas ontem, 10 horas da noite, sob chuva intensa, milhares de pessoas se acotovelaram para assistir o desfile das campeãs debaixo de um rio ingrato de chuva, vários pontos de alagamento, mas as pessoas dão um jeito de estar lá. Dão um jeito de estar lá. 1h da tarde, um mês antes do carnaval, o centro de Niterói cheio de pessoas debaixo de um sol de 44 graus, num lugar seco, feio, de cimento, dançando uma música sem sentido nenhum. E elas vão continuar no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro. Até que um dia será tarde demais. Mas eu te pergunto, isso machuca o seu coração? Isso magoa o seu coração? O que isso causa em você? O que isso causa em mim? Jesus voltou-se para os discípulos e disse duas coisas: uma reprimenda e uma promessa. Jesus, é agora que você vai rezar na nossa cartilha? É agora que você fará de nós de novo um povo glorioso, um povo de poder, um povo vencedor? Jesus disse: não importa a vocês saber os tempos e os planos do Pai. Ele não nega que haverá um tempo para a restauração de Israel, algo que também Paulo escreveu sobre em sua epístola aos Romanos. Ele não nega que, falando em termos de profecias, de planos futuros de Deus, ainda há um lugar para Israel nos planos do eterno. Jesus não nega isso. Mas Jesus diz assim: não se preocupem com isso. Isso não é preocupação de vocês, não é isso que eu tenho para vocês. O que eu tenho para vocês é: esperem em Jerusalém. Porque quando vier o Espírito de Deus sobre vocês com poder, vocês serão minhas testemunhas. Quando nós lemos no português, testemunha parece só uma palavra do sentido do foro, né?
uma palavra, digamos assim, do direito, da advocacia. Uma testemunha é aquele que é convocado para falar da verdade, do que aconteceu da verdade, diante de um grupo de pessoas, testemunhar da verdade. Só que a palavra no grego é uma palavrinha que você conhece e que eu conheço, a palavra martirel. Ser testemunha em Atos é martirel. E essa palavra acontece 39 vezes no tecido de Atos. Por quê? Porque na ideia de Jesus, ser parte da igreja é ser uma testemunha. Uma testemunha de quem? De Jesus. A testemunha é aquele que fala quem Jesus é e o que ele fez. Ele dá testemunho. Ele testemunha, ele diz a verdade. Só que, pelo uso da palavra, você já pode intuir até onde a igreja teve que ir para ser uma testemunha. Note, os apóstolos, eles tinham uma agenda, eles tinham uma ideia na cabeça deles, eles tinham um plano. Mas Jesus diz assim: o plano de vocês não é o meu. A missão que eu tenho para vocês não é essa. O que os apóstolos tiveram que fazer? Abrir mão daquela agenda própria, sacrificar aquilo que eles achavam que ia acontecer, para se engajar na missão de quem? De Jesus. Basicamente, os apóstolos sabiam que não era Jesus que estava ali para cumprir a missão que eles tinham para ele, mas eles estavam ali para cumprir a missão que Jesus tinha para eles. Eles discerniram isso, eles souberam disso. E como eu sei? Eu vou contar duas histórias para você. A primeira, que é uma história que eu já contei aqui muitas vezes. Você sabe que um dos imperadores romanos mais famosos de todo o tempo foi Nero. Nero subiu ao trono em 54 depois de Cristo e ele se tornou o primeiro grande assassino dos cristãos. Para você ter ideia, há relatos de que ele fez banquetes no Palácio Real, no Palácio de César, iluminando as festas com cristãos vivos envoltos em betume. Ele acendia aquelas pessoas durante a festa, e as festas eram iluminadas enquanto aquelas pessoas queimavam vivas durante as festas de Nero. Nero promoveu muitos espetáculos no Coliseu, muitos deles com cristãos. Eles deixavam leões, tigres, leoas, semanas e semanas passando fome atrás das grades. Então eles pegavam famílias de cristãos que haviam sido pegos em culto, em flagrante, colocavam eles no Coliseu e ali aquelas pessoas eram destroçados pelas feras. Há uma narrativa de que uma mãe foi jogada com muitos filhos no Coliseu. E ela viu os leões e as bestas feras matarem, trucidarem e engolirem cada um dos seus filhos. Ela tentou protegê-los, uma das últimas a morrer naquele dia foi ela. E quando ela foi abocanhada por um leão, ela explodiu num hino de louvor a Deus. Ela cantava enquanto as feras rasgavam suas vísceras. E por causa dessa mulher, chamada Viúva Sétima, muitas pessoas que estavam ali, pagãos, nas galerias assistindo, muitas pessoas foram tão impactadas para casa, que mais tarde eles vieram a se converter ao Evangelho. Um inglês chamado Patrício foi sequestrado. Foi sequestrado pelos irlandeses, com quem os ingleses têm disputa de longos séculos. Ele foi levado, foi feito refém, foi feito escravo, foi abusado de diversas maneiras. Mais de uma década depois, quando ele já era um homem formado, ele conseguiu fugir da Irlanda, conseguiu fazer uma viagem perigosa, conseguiu chegar na casa dos seus pais, de volta. Um tempo depois que ele estava com a sua família, ele teve um sonho, no qual Deus o chamava para ir para onde? Para a Irlanda pregar o Evangelho. Ele relutou com aquela vocação, mas ele foi. Ele pregou para as pessoas que o abusaram. E houveram tantas conversões na pregação de Patrício,
que ele não dava conta de batizar aquelas pessoas uma a uma. Ele ordenava que elas entrassem no rio, ele dava um comando, elas submergiam nas águas, elas se colocavam em pé e louvavam a Deus, glorificando o Jesus Cristo que havia sido pegado por aquele a quem eles haviam feito escravo. A minha pergunta para você é a seguinte: o que Deus poderá fazer com a sua vida? O que Deus poderá fazer com a nossa comunidade, se nós estivermos dispostos a sacrificar a nossa agenda? Ou você acha que Patrício não tinha outros planos para ele? Ou você acha que William Carey não tinha outros planos para ele? Ou você acha que o grande apóstolo da Birmânia, Adoniram Judson, que foi encarcerado inúmeras vezes pelo Evangelho, naquela região que hoje é Myanmar, que é um dos lugares onde tem maior presença cristã num mundo totalmente tomado pelo Islã, você acha que esses homens não tinham outra agenda? Albert Schweitzer, 19 anos de idade, formado em teologia, formado em filosofia, o maior pianista de Bach de toda a Europa. Ele enchia todos os lugares por onde passava tocando as peças de Bach, mas um dia ele acordou de manhã e Deus colocou no coração dele um pesar. Sabe por onde? Pelas crianças que morriam de fome em Lambaréné, no Gabão. E ele foi. Antes ele fez um curso de medicina, casou-se com uma mulher, e o primeiro consultório que ele abriu foi dentro de um galinheiro. Dentro de um galinheiro. Albert Schweitzer também tinha uma agenda. Eu te pergunto, o que você e eu teremos que sacrificar para atender o chamado de Jesus? Note, nós falamos aqui no último mês que você foi salvo por uma missão. Confere. O Pai enviou o seu Filho, o Filho veio até nós. Pai e Filho enviaram o Espírito Santo ao nosso coração. Nós fomos salvos por uma missão. Mas a segunda perna dessa reflexão é: nós fomos salvos para a missão. Você foi salvo para uma missão. Eu fui salvo para uma missão. E nós muitas vezes dizemos assim: não, evangelizar nos dias de hoje é muito difícil, é muito arriscado. É muito arriscado falar do evangelho na minha escola, porque tem uma militância lá. É muito arriscado falar no meu trabalho, porque o meu chefe é de outra religião. É muito difícil falar da minha fé aqui e ali e tal. Meu irmão, não me leve a mal, mas difícil mesmo foi a missão de Jesus, né? Deixar a sua glória, deixar o Pai ser trucidado de uma maneira tão cruenta como ele foi. Queridos, nós como igreja não podemos ter a audácia de dizer que a nossa missão é difícil se nós estivermos com os olhos na cruz. Eu não posso imaginar que a minha missão, por mais dura que ela seja mais difícil do que a missão de Jesus. Eu não posso imaginar que a sua missão na sua família, evangelizando o seu pai, que é resistente ao evangelho, e que tem feito mal para você, que tem sido um opositor, eu entendo, eu entendo, mas eu não consigo entender que nós achemos que a nossa missão é sempre a mais difícil. Meus irmãos, não é. Não é. Nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus Cristo. Jesus Cristo não parou por você, não parou por mim. Então eu te peço nessa noite, abra o seu coração, meu irmão, abra o seu coração. Não há espaço para espectadores no reino de Deus. Nós fomos salvos pela missão, nós fomos salvos para a missão. Não se esconda atrás de desculpas, meu irmão. Não se esconda atrás de desculpas, minha irmã. As suas desculpas não enganam aquele que vê os corações. Não engana. Deus nunca nos colocaria num lugar em que a missão é impossível para nós. Deus nos chama para aquilo que Ele tem para nós. Meu irmão, não se esconda atrás de desculpas. Não se esconda. Porque aquele que vê todos os corações, vê o nosso coração. É preciso que a gente se abra
para um tipo de uma conversão missional. É preciso que a gente esteja aberto durante esse ano de 2020 para ter muitas conversas duras aqui, como essa. É preciso que a gente possa ter um pouco mais de angústia no coração, porque essa paz não vem do Espírito que dá paz. Essa paz que não nos mobiliza, essa paz que deixa o nosso coração morto, adormecido. Meus irmãos, a paz que Cristo promete acalma o nosso coração, mas nos mobiliza na direção de todos os perdidos que estão à nossa volta. E se nós temos desfrutado de uma falsa paz, que Cristo possa arrancá-la toda e por completo. João Calvino era um grande teólogo, promissor. Eu já contei essa história aqui e é com ela que eu vou finalizar. E ele estava indo para uma cidade da Suíça chamada Basileia. Ele estava indo para lá para estudar, porque ele achava que ele tinha sido chamado para estudar a Escritura. Só que houve uma guerra no caminho e ele teve que fazer um desvio e teve que passar por uma cidade ali do sudoeste da Suíça, chamada Genebra. E um cara chamado Guilherme de Farel soube que Calvino estava na cidade. Ele foi até o hotel de Calvino e falou assim: olha, nós precisamos de gente aqui para ajudar, porque estão vindo refugiados de todos os lados da Europa, nós precisamos de pastores, de professores da Bíblia para juntar, rebanhar, cuidar desse povo. João Calvino virou e falou assim: não, essa não é a minha agenda, esse não é o meu plano, não é isso que eu quero para mim. Eu estou indo para Basileia, eu estou indo para estudar lá, já está tudo certo, eu já tenho um plano certo na minha cabeça, está tudo certo. Então Guilherme de Farel sacudiu a poeira dos pés, apontou na direção de Calvino com dureza e disse: se você se nega a estender a mão para a obra de Deus e para aqueles que servem a Deus, eu te digo, maldita seja cada uma das horas que você tiver de estudo em Basileia. Amaldiçoadam sejam todos os dias que você tiver lá, porque você se nega a estender a mão para a obra de Deus. Ele saiu, bateu a porta e deixou Calvino com seus botões. E o resto da história você sabe. Calvino sacrificou o seu plano, porque descobriu que ali Deus tinha uma missão para ele. E eu te pergunto, o que você precisa sacrificar hoje, em nome de Jesus, para a missão que Deus tem para você? O que você precisa sacrificar hoje, para que Jesus possa fazer a vontade dele na sua vida e através de você? Vamos orar juntos? Jesus Cristo, nós reconhecemos, sabemos, cremos, que nós não fomos apenas salvos pela missão, nós fomos salvos para a missão. E que exatamente agora, quando nós encerrarmos o encontro da nossa comunidade, nós vamos voltar para as nossas famílias, para as nossas casas, e talvez lá a gente vai encontrar um marido que ainda não te conhece. Nós vamos encontrar lá um filho que ainda não te conhece, uma esposa que ainda não te conhece. Amanhã no trabalho nós nos sentaremos ao lado de pessoas que ainda não te conhecem, ou pessoas que deixaram de caminhar com você. Jesus, faz com que nós possamos ver essas pessoas com os seus olhos e com o seu coração. Senhor Jesus, não permita que a gente vá de domingo a domingo, no conforto da nossa rotina religiosa, no conforto da nossa rotina semanal, mas sem que haja aquela angústia, aquela preocupação, Jesus, por todos aqueles que ainda não te conhecem. Jesus, nós sabemos que o seu coração se preocupa todos os dias. Nós sabemos que você continua orando, intercedendo, você continua, Jesus, mediando à destra de Deus onde você está, você continua mediando, orando, intercedendo, como nos diz o teu apóstolo. Nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, nós temos um advogado diante de Deus. Então, Jesus, nós sabemos que o seu coração ainda se angustia, e nós pedimos, Jesus, nós queremos ser o tipo de amigo para você, de tal maneira que aquilo que é importante para você seja importante para nós também.
Aquilo que machuca o seu coração, machuque o nosso também. Aquilo que faz você chorar, que também tire lágrimas dos nossos olhos. Jesus, nós pedimos, derrama um grande, profundo, poderoso despertamento missional sobre a nossa comunidade. Derrama um movimento de oração, de preocupação, de intercessão, de tal maneira, Jesus, que até o final do ano nós possamos ver frutos, pessoas se rendendo a Jesus Cristo, por meio do nosso testemunho, por meio, Senhor Jesus, da nossa vida. Nós oramos, Jesus, pedindo que de fato o Senhor possa nos dar aquele incômodo santo, aquela angústia santa derramada do nosso coração, e que haja uma coragem tremenda, para que nada nem ninguém cale a voz do Evangelho que foi colocada em nós. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus.